Será que o ministro Edson Fachin vai se tornar o grande herói da revisão da vida toda? Vamos entender todo esse contexto? Eu te peço para ficar comigo até o final do vídeo. É um vídeo rápido, objetivo, mas com muitas informações. Eu vou te mostrando aqui na tela e você vai construindo o seu próprio posicionamento, a sua própria opinião a respeito dessa situação tão dramática que é a revisão da vida toda. Fica comigo até o final do vídeo e compartilhe isso daqui com o máximo de pessoas que você puder. Vamos lá direto ao que te interessa. Por que há essa questão aí de que o ministro Edson Fachin pode se tornar o grande protagonista da revisão da vida toda? Primeiro, deixa eu te trazer aqui, revisão da vida toda, tema 1102, RE 1.276.977, está concluso para Alexandre de Moraes. Teremos uma decisão importante aqui, falei com vocês essa semana. A ADI 2111 está concluso, está na conclusão do relator, ministro Nunes Marques, e é importante a gente acompanhar isso também. Estou te mantendo atualizado sobre isso. Mas vamos lá para essa questão aqui trazida nos embargos da Confederação. Olha só, para o ministro Edson Fachin, a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, ainda que incidental. O que seria isso, Giovanni? Toda vez que um juiz de primeiro grau, qualquer juiz do Brasil, se depare com uma situação de inconstitucionalidade, pode-se buscar ali, pode-se levar ali a declaração incidental. Ele pode declarar que aquilo ali é inconstitucional. E isso vai subindo até o STF. Foi o que aconteceu com a revisão da vida toda, porque ela veio de um tema, o tema 1102 veio de uma ação de um aposentado, que entrou lá na Justiça Federal em primeiro grau, pedindo ali a revisão da vida toda, e a revisão da vida toda se tornou um tema também no STJ, e agora se tornou um tema no STF, e agora estamos com todo esse movimento aí, com toda essa história da revisão da vida toda, sendo decidida e julgada no tema 1102 e também nas duas ADIs, 2110 e 2111. Então é isso que é incidental. Então o que ele está dizendo é o seguinte, olha, a declaração, ainda que incidental, ainda que tenha vindo por um processo de um aposentado, que é a questão do tema 1102. Ó, mesmo que a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3º, ou seja, que não é cogente, tem que se respeitar a regra do melhor benefício, e aí a regra de transição não é para prejudicar o aposentado, e sim para favorecê-lo. Então, ela nunca vai poder ser usada, a regra de transição, para prejudicar o aposentado. E o que o STF decidiu em março de 2024? Que não, a regra não é para beneficiar o aposentado. Ela é obrigatória, ela é cogente. Beneficiando ou não, ela tem que ser cumprida. Foi isso que o STF decidiu lá nas duas ADIs, 2110 e 2111, de 30 anos, onde eles nunca tinham falado sobre a cogência do artigo 3º. Mas vamos seguindo, porque eu já te falei que isso aqui é um julgamento político, mas você precisa entender isso daqui. É isso que ele está dizendo, olha, a declaração que foi dada lá, a vitória que foi dada lá para os aposentados no tema 1102, opera preclusão consumativa da matéria. O que é isso, gente? Precluir. Precluir, olha, já passou, já avançamos desse ponto, a gente não pode mais discutir esse tema. Então, se lá no tema 1102, 1º de dezembro, a gente decidiu, está decidido. A gente não pode vir aqui agora em março de 24 e querer decidir de novo o que a gente já decidiu no tema 1102. É isso que ele está dizendo aqui, entendeu? Então, essa é a tese dele. E aí, segue com alguns precedentes. Olha, as decisões proferidas por esta corte são de observância imediata. O que ele está dizendo? Olha, a gente decidiu lá no tema 1102. E aquela decisão que a gente deu lá em 1º de dezembro, ela já precluiu, ou ocorreu a preclusão consumativa, e também ela já tem observância imediata. E aí nós temos aqui essa mitigação. Por que Alexandre de Moraes não deixou, né, as ações andarem? Né? E, inclusive, depois, quando ele recebeu os embargos, ele foi lá e suspendeu todos os processos. Não foi? Então, basicamente, seria isso aqui
que ele está trazendo um precedente da primeira turma do STF, de 2018. Logo em seguida, há um outro precedente também. Olha só, a existência de decisão de mérito sob a sistemática da repercussão geral autoriza julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema. Mais uma vez, aquela questão, independentemente do trânsito em julgado do paradigma. E aí ele está trazendo aqui isso, olha, isso foi em 21. Independentemente, foi em julho de 2021. Do quê? Do trânsito em julgado. Ele mais uma vez está trazendo, olha, independentemente do tema 1102 ter transitado em julgado ou não, ou seja, que não cabe mais recurso, a gente já decidiu aquele tema. E aquele tema tem aplicabilidade imediata. E a gente tem decidido dessa maneira aqui no STF. É isso que está trazendo na tese aqui. E aí, o STF, em contrapartida, redigiu o último acórdão do julgamento do último embargo de declaração, dizendo o seguinte, olha só, a tese aventada para o tema 1102, cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo tribunal em 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas, nas duas ADs, 2110 e 2111. E o julgamento de mérito das ADs 2110 e 2111 em 2024, ou seja, está dizendo, olha, o julgamento das ADIs em março de 2024 ocasiona a superação da tese do tema 1102. Tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado. Quando eles colocam isso aqui, olha, tanto mais ainda sem trânsito em julgado, vai contra tudo que o STF decidiu até hoje. Vai contra o pensamento transparente, concreto e público do STF. Porque a gente acabou de ver que, independentemente de trânsito em julgado, o tema de repercussão geral tem aplicabilidade imediata. Mas aqui eles dão esse cavalinho de pau, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano de 2000. E aí, o STF mantém decisão que definiu que o segurado não pode escolher o cálculo mais benéfico para a aposentadoria. O fato é que Fachin foi o ministro do STF que deu uma decisão monocrática que anulou todas as condenações de Lula na Lava Jato. E com essa decisão monocrática de Edson Fachin, ele tornou o presidente Lula elegível, fazendo com que ele se candidatasse às eleições de 2022 e aí, por conseguinte, hoje temos Lula como presidente da República. E esse mesmo Lula que tem feito das tripas o coração para acabar com a revisão da vida toda e tem conseguido. Vocês lembram que ali logo dia 2, dia 3 de fevereiro, a AGU de 2023, assim que o presidente Lula tomou posse, tivemos aqueles incidentes ali em 8 de janeiro. Na primeira semana de fevereiro, o governo Lula já peticionou na revisão da vida toda, pedindo para o Alexandre de Moraes suspender todos os processos nacionalmente. E Alexandre de Moraes fez isso assim que recebeu os embargos, né? Fez a suspensão. O fato é, será que seria Edson Fachin esse grande protagonista? Mas será que mesmo ele tendo essa tese, a gente sabe que nesse caso ele não pode dar uma decisão monocrática como ele fez nos processos de Lula, anulando tudo? Ele não pode fazer aqui na revisão da vida toda. Ele não tem poder aqui no colegiado, no plenário do STF, dar uma decisão monocrática anulando toda a injustiça e a monstruosidade de que o colegiado fez com a revisão da vida toda, de mãos dadas com Lula, para dar a revisão da vida toda para os aposentados e pensionistas. E aí temos todo esse contexto político. E aí eu fico o tempo todo aqui te reforçando esse julgamento político, porque todos os outros canais aqui ficam o tempo todo afastando a figura do presidente Lula da responsabilidade
na derrota da revisão da vida toda. E eu te pergunto, o presidente Lula tem ou não tem culpa no cartório? E o Alexandre de Moraes, você não acha que se curvou a toda a sistemática e a toda a narrativa construída para derrubar a revisão da vida toda e deixou os aposentados e pensionistas ao léu? Qual é a sua opinião diante disso? Lembrando que, como já te falei, teremos duas decisões importantes agora. A decisão monocrática, sim, a decisão de Nunes Marques pode aceitar ou rejeitar os embargos de declaração. E aí isso meio que finaliza a situação. E teremos aqui também no tema 1102 uma decisão de Alexandre de Moraes, se aceita ou não a DPU como amigos da corte. Mas nessa decisão ele pode tomar dois caminhos também. Ele pode, olha, aceita a DPU e aí logo em seguida ele traz o posicionamento dele, inclusive alçando essa tese do ministro Edson Fachin. E aí isso traria um pouco de força e traria esperança, um fio de esperança. E aí a gente teria que ir para cima do Lula. Só que, infelizmente, o único que tem colocado aqui apontado o dedo para a cara do Lula sou eu. Se tivéssemos todos esses canais que falam de revisão da vida toda apontando o dedo para a cara do Lula e dizendo Lula, você é o responsável pela derrota da revisão da vida toda, você já teria ganhado a revisão da vida toda. Mas cria uma narrativa de afastar o Lula. Por que eles afastam o Lula? Porque eles ganham com isso. Eles fazem parte do governo Lula. São amigos íntimos e históricos de Lula. Então eles sempre vão fazer isso para te enganar, te confundir e criar uma narrativa que é só o STF que está te prejudicando. Só que não. Preste atenção, fica ligado e deixa sua opinião aí. Bom dia, até logo. Tchau.